Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao podcast Engenheiro Turbinado. Aqui a gente traz recursos para você impulsionar a sua carreira, ou seja, para você alcançar os seus objetivos como profissional da engenharia. Eu sou Johnson Regueira. Sou Tatiana Ribeiro. E o tema de hoje é ser engenheiro, o objetivo e o caminho. Você sabe qual é o seu objetivo e qual o caminho que você tem que traçar, né, para alcançar esse objetivo? Nessa jornada aí, esse é um tema que eu vou abrir o coração aqui, tem bastante tempo que eu queria fazer. Eu escrevi ele já há alguns anos e foi uma reflexão que eu fiz, eu achei, foi muito interessante para mim essa reflexão. E aí quando eu fui colocando ela no papel, eu falei, poxa vida, isso aqui, acho que todo mundo que parar para pensar um pouquinho nisso aqui, eu tenho certeza que vai mudar a vida, tanto da pessoa que está na jornada aí, né, se tornando um engenheiro, como da pessoa que já se formou também, né? E o importante é lembrar aqui, né, que nós estamos falando de ser engenheiro, não ter o diploma. É uma diferença, existe uma diferença muito grande. Muito grande. Né? Às vezes as pessoas começam a faculdade com o foco no diploma, no título, quando o objetivo principal sempre deveria ser se tornar um engenheiro. O objetivo deveria ser, o objetivo é principalmente o caminho, né? Porque a diferença principal entre uma pessoa que tem um diploma de engenharia e o que é engenheiro é o que foi feito e como foi feito o caminho até receber aquele papel na mão, né? Como é que ele desenvolveu isso aí, né? E é claro que a gente tem dúvidas, né, nesse caminho. É lógico que a gente tem. E fazendo aqui uma analogia, uma retrospectiva rápida, né? Toda a nossa vida a gente tem dúvidas. A gente nasce com dúvidas e a gente passa grande parte da vida, ou a vida inteira, tendo dúvidas, tendo que resolver dúvidas, tendo que fazer escolhas no meio do caminho, né? E a cada escolha que a gente faz, a gente renuncia todas as outras opções, né? Todas as outras escolhas. E um dos grandes problemas é exatamente as pessoas que, a partir do momento que fazem uma escolha, ficam pensando em como seria a rota paralela. É uma perda de energia. É uma perda de energia, né? E se a gente for parar para pensar, né, a gente toma essas escolhas em função de quê? De prioridades, né, de focos que a gente tem. E isso começa lá na infância, né? Quando você nasce, você tem só basicamente duas prioridades: se alimentar e dormir. Quando você é um bebezinho, você só tem que se alimentar e dormir, você não quer se preocupar com nada mais, tá? Daí você dá mais um passo, você vira uma criança, sai de bebê e vira uma criança. E aí essa criança que você se tornou, ela começa a ter outras opções que na maioria dos casos vira mais prioridade do que se alimentar e do que dormir. A gente tem uma filhinha de 4 anos e pergunta para ela se ela quer comer ou se ela quer brincar. E todo mundo vai se identificar com isso porque todo mundo passou por essa etapa, né? E aí você dá mais um passo nessa jornada da sua vida, você se torna um adolescente e aí começa a época de balada, né? E de relacionamentos e de conhecer determinadas outras coisas que passam a ser prioridade, né? Além de brincar. A brincadeira muda. A brincadeira muda de nome, né? E eu acho que balada talvez você tenha entregado a sua idade por aí, né? Ah, é, né? Mas não, cara. Eu acho que não. Tem problema não, é só ir no dicionário de idades aí, você vai encontrar o que quer dizer isso aí. Mas aí, beleza, né? Passa a época de colégio, você chega na época da faculdade, né? De entrar na faculdade e novamente você tem que tomar uma escolha. E tem centenas de escolhas para serem feitas. Muitas vezes a gente faz um teste vocacional para poder ajudar a gente a definir qual é o caminho, né? Qual escolha você vai fazer. E é fato que a gente tem que fazer uma escolha numa idade muito precoce, né? Normalmente a gente faz escolhas de qual profissão a gente quer ter ali pro resto da nossa vida, quando a gente tem ali uns 17, 18 anos de idade, né?
A gente mal sabe muita coisa ainda da nossa vida, não pode várias coisas, né? Aos 17 anos de idade, por exemplo, a gente não pode tirar uma carteira de habilitação, mas a gente pode escolher qual que é a profissão que a gente quer pro resto da vida, né? E aí entra um paradigma, né? Porque realmente a gente põe na cabeça que essa profissão é pro resto da vida. E que ela é naquele formato que você conhece naquele momento. Isso é totalmente um paradigma, a gente precisa ampliar essa visão, né? E o outro grande erro que acontece, bom, né, na minha opinião, evidentemente, que você toma uma decisão de qual profissão você vai seguir com os parâmetros que você tem normalmente para aquele momento. São poucas as pessoas que olham mais à frente, né, em qual vai ser o cenário daqui a 5, 10, 15 anos. Porque quantas pessoas decidiram fazer engenharia quando a engenharia estava bombando? Sim, ninguém enxerga esse ciclo, né? E a engenharia é muito cíclica. E o ciclo da engenharia costuma efetivamente ter uns 5 anos, né? Você tem anos bons e aí você fica uns 5 anos, tá ruim, depois você tem os anos bons de novo. Então, normalmente, acaba acontecendo o seguinte, né? Quem entra em ano bom, tem uma grande tendência a sair em ano ruim. Né? Mas isso não precisa ser assim, e você pode até tomar essa decisão efetivamente se você tiver clareza do que você quer, né? E o motivo pelo qual você decidiu seguir aquela profissão, né? Então, e que esse ano ruim pode ser um ano ruim específico com base na visão que a gente tem atualmente, mas quais vão ser as oportunidades que vão surgir a partir desse ano ruim, né? Mas enfim, é um caminho que você decide trilhar, né? E o que a gente está dando aqui é recurso para que você pense aí quais são as oportunidades. E o fato é que quando você decide, né, essa carreira, né, seja que seja, no nosso caso aqui a engenharia, você enxerga o ponto onde você está, né, que é ali entrando na universidade, e o ponto final, que é você lá se formando com o diploma, com o chapéuzinho, com a beca lá e tal. Você enxerga esses dois pontos, e o meio do caminho a gente tende a extrapolar aí uma linha reta. Uma linha reta, ó, entrei aqui e saí lá, né? Esse aí... Tranquilo, daqui a 5 anos eu tô lá. Você projeta efetivamente, isso todo mundo projeta que o caminho vai ser esse. Mas evidentemente o caminho não é esse. Evidentemente aquela história do no pain, no gain ganha realidade ali, né? Vem para o mundo real. Você se depara aí com, cara, na frente de uma montanha gigantesca que você tem que ir escalando, tem que passar por vários obstáculos. Por exemplo, você entra, né? No meu caso foi assim, entra na faculdade, assim, sou ótima em matemática, sempre tirei notas excelentes em matemática, aí vem cálculo. Assim, gente, mas eu era boa em matemática. O que é isso? O que aconteceu, né? O que aconteceu? E aí a coisa começa. Já é o primeiro fora do programado, né? O real fora do programado, já no primeiro semestre. De cara, logo ali. E aí que a galera cai na real, né? Você realmente começa a ver, cara, isso aqui não vai ser fácil. A jornada, né, que eu escolhi, o caminho dessa jornada é mais tortuoso do que eu imaginava. Então você vai ter obstáculos, você vai ter buracos, você vai ter montanhas para poder sobrepassar, vai ter acidentes pelo meio do caminho. Isso vai acontecer, né? E aí acontece uma coisa, depois que você passa esse primeiro baque, você entende que existe isso, né? Que o caminho é diferente do programado, né? Aí você começa a buscar, então, qual que vai ser o padrão que eu vou adotar para poder resolver isso. Afinal, eu sou bom em matemática, escolhi engenharia por causa disso, né? Eu tenho que encontrar a fórmula, né? Eu tenho que encontrar a fórmula. Deve ter um padrão. Ou o algoritmo do software, alguma coisa desse tipo, né? E principalmente nessa primeira etapa da engenharia, que a gente vai muito na parte ainda numérica, muito teórica, tudo isso,
você acaba conseguindo encontrar aí um certo padrão que a gente refletiu aqui para você, que é o seguinte: trabalho prático, laboratório, visita técnica, provinha igual a 60 pontos, passei. Aí você fala, opa, isso aí, né? encontrei a chave, né? A partir daí eu vou. E aí você começa a querer fazer exatamente isso para todas as matérias ao longo de todo o curso. Só que, novamente, você começa a ver que não é assim. Você começa a ver que falta uma peça desse quebra-cabeça, porque esse padrão que você começou a seguir não está funcionando. Afinal, ele precisa de uma escada para você conseguir chegar ali, né? Ele precisa de uma escada que é estudar. Quem estiver vendo no gravado vai aparecer uma imagem aí. E o estudar, presta atenção nas letras, tá? Se você tá assistindo no ao vivo. Esforço, superação, treino, humildade, disciplina, atitude e realização. Pois é. Pega a primeira letra de cada um, exceto no humildade, que você vai ter que pegar a segunda. É um anagrama de estudar. A gente pode depois fazer um conteúdo exclusivo só falando dessas palavras, porque são muito relevantes ao longo da nossa, não só da nossa etapa de faculdade, mas ao longo da carreira. Vida, né? Da vida. E aí você cai na realidade novamente daquela história, cara, no pain, no gain, não tem jeito, tem que dedicar mesmo. E eu tenho uma coisa para te falar, não acaba, é assim o tempo todo, mesmo depois de formar, você vai ter que continuar se esforçando. Estudando, se esforçando, se superando, treinando, tendo humildade, tendo disciplina, atitude e realizando. Isso aí. Mas aí você ainda começa a querer lutar contra isso. Você começa a querer arrumar um culpado, arrumar uma razão pela qual não pode ser dessa forma. E aí vem aquela outra luz que você fala assim, cara, e o professor? Né? Se eu não estou conseguindo, a culpa é do professor. Esse cara, ele tá aí pra quê? Ele não tá aí pra me ensinar, né? Não pagam ele pra isso. Ou melhor, né? Em muitos casos, eu não pago o salário dele para isso, para ele me ensinar, né? E aí a gente colocou aqui uma frase do Einstein, que a Tati vai ler. Se avaliarmos a competência de um peixe pela sua capacidade de subir em uma árvore, ele será eternamente um idiota. Então, o que acaba acontecendo, né, e relacionando com essa frase, é que se a gente for avaliar, né, o brilhantismo de um professor pelo resultado dos seus alunos, dependendo do aluno que você olhar, o professor é brilhante. Dependendo do aluno que você olhar, o professor é muito ruim, né? E aí, a pergunta que a gente tem que se fazer, né, uma introspecção mesmo, né, uma reflexão é: como é que está a nossa dedicação? Como é que está a sua dedicação efetiva, a real? Como é que está o seu foco? Né? Sabe o que é foco? Eu não sei se a gente vai colocar essas imagens aqui, mas eu tinha pegado duas imagens de dois tenistas aqui, que o fotógrafo pegou a imagem da cara deles olhando para a bola na hora exata que ele ia preparar para bater, para rebater a bola. Uma bola que muitas vezes está mais de 100 km por hora. É um negócio desse tamanhozinho. Então, quer saber o que é foco? Isso é foco. Né? Como é que está o seu foco na engenharia, no curso que você decidiu fazer, nessa jornada que você está, né, caminhando aí, como é que está seu foco no seu caminho? E você tem que enxergar isso de uma forma verdadeira. Não é assim, eu estou estudando. Eu estou focado. Estou não sei o quê. Aí a gente fala, né? Pega seu telefone e vai lá no histórico, né? E vê quantas horas você gastou aí em séries, né? Maratonando séries, assistindo no videozinho de WhatsApp. Vídeo, essas coisas assim. Então, se você está assim, né? Reflita, como é que está o seu foco, né? E é claro que
o que você precisa entender, né, com relação, né, a esse ponto do professor, qual que é a imagem do professor nesse momento, né, entre o ponto A e o ponto B, e vamos colocar como referência como se fosse uma viagem que você vai fazer de noite, tá? É que você sai do ponto A e você tem o farol iluminando o caminho, mas o farol não ilumina o caminho até o final, né, onde está o seu ponto B, até o final do trajeto. Ele vai iluminar ali 20, 30, 50 metros, né? E essa é exatamente a função do professor nessa jornada que você está trilhando. O professor, ele não resolve os seus problemas, ele é o cara, ele é o farol que vai iluminando ali o seu caminho, mas é você que está dirigindo o carro. Não adianta você ter simplesmente o foco lá no futuro, aquilo que está lá nos 5 anos depois, se você não enxerga o caminho, esses cada 20 metros que estão ali na sua frente. Porque senão você vai passar o caminho tropeçando o tempo todo, né? Então pensa que você tem a oportunidade de ter um cara ali que é o professor que está iluminando o seu caminho. Mas cada vez a gente está sendo cada vez mais autodidata, né? Essa pessoa que normalmente passou exatamente pelo mesmo que você está passando. Um professor de engenharia normalmente teve que se formar como engenheiro. Ele passou por essa jornada aí também, né? E é o que a gente comentou outro dia, né? Sobre o mentor, né? O especialista e o coach, né? Então esse cara, na verdade, ele é um mentor que ele tá ali e ele tá iluminando a sua jornada para você, cara, tem um buraco aqui, né? Contorna ele ou pula ele. Tem um obstáculo aqui, como é que você vai fazer? As ferramentas são essas aqui. Isso, ele vai te entregando as ferramentas para te ajudar a superar esses obstáculos, né? Muitas vezes você está no início da jornada e ele te dá as ferramentas que você vai precisar delas lá no final. Guarda elas aí. É o cálculo que eu falei, né? São as ferramentas que ali naquele momento você não faz a menor ideia para onde você vai usar, mas você vai precisar delas lá na frente. E, novamente, né, isso tem que ser feito de uma forma muito consciente. Não adianta a gente tentar se iludir, eu estou fazendo, eu estou estudando, né, o professor deu as dicas, eu estou seguindo. Não adianta, você tem que ser assim, você tem que estar muito, muito consciente mesmo. E eu vou dar um relato meu aqui, né, eu já falo isso, eu fiz cálculo 1 4 vezes. Né? Eu tomei 3 pau em cálculo 1. Aí, quando eu escrevi isso e eu pensei muito nessa etapa da minha vida, eu falei, cara, quantas vezes você efetivamente fez cálculo 1? Uma, que foi a vez que eu estudei e passei. As outras vezes eu não fiz. Você ia na aula. As outras vezes eu nem... Não, alguns casos nem isso. Nem ia. Você estava matriculado na disciplina? Eu estava matriculado na disciplina e estava pagando a matéria. Mas efetivamente não estava fazendo. Então, essa clareza é muito importante a gente ter, porque senão a gente vai se enganar ao longo da vida. Né? Isso aí sem chance. Né? E isso traz pra gente, né, acho que uma imagem que a gente pode comparar nesse momento e que impacta e que traz muita clareza. Quando eu escrevi essa ideia que a gente está conversando aqui hoje, eu tenho aqui um dado de 2017, do IBGE. Naquela época, em janeiro, eram 13,5 milhões de desempregados no Brasil. Grande parte era engenheiro. Grande parte desses desempregados eram engenheiros. E eu gostaria muito de, nesse momento que a gente está fazendo aqui, esse conteúdo, né, dia 30 de abril de 2020, que esse cenário fosse diferente, positivo, mas não é. Né? A gente está vivendo um momento ainda muito duro, né, tanto do país quanto da engenharia. A gente já vinha por um momento muito duro da engenharia há muitos anos, né? Tinha a expectativa de que este ano ia começar a voltar as coisas, e aí a gente tem o problema global de saúde pelo mundo inteiro e que barra tudo isso outra vez, né?
Então, a gente está nesse momento que a tendência ainda é muito difícil, a gente ainda vai passar épocas muito duras, né? Principalmente na engenharia. Esse número aí, eu acredito que esteja próximo dos 16 milhões, a tendência deve ser realmente aumentar, né? E a gente tem que pensar o que a gente vai fazer, o que você vai fazer, porque você tá no meio do caminho. Você vai parar? Se você já é estudante, você está no meio do caminho. Se você está decidindo o que quer fazer, né, vai aí uma coisa boa. Se você está pensando, eu quero estudar engenharia porque eu amo e não porque a engenharia dá dinheiro, assim, eu amo, tá no momento certo. Porque até sair lá na frente, até chegarem os 5 anos, até você percorrer todo esse caminho, todo o cenário pode mudar. E a gente não tem como prever exatamente o cenário, né? Mas todo ele pode mudar. Agora, se você, né, tô na dúvida e eu achava que engenharia dava dinheiro, pode até dar, mas não é nada certo e seguro de que daqui a 5 anos vai estar dando ou vai dar dinheiro. A gente tem que escolher aquilo que a gente efetivamente ama, porque aí o resultado financeiro é apenas uma consequência de todo o trabalho da gente, né? Então, diante dessa situação, normalmente as pessoas se deparam, né, com 3 comportamentos, né, que são básicos do ser humano mesmo, né, que é fuga, bloqueio ou luta, né? Então, dá uma olhada depois aí nesse conteúdo que vale a pena realmente a gente analisar isso, porque acontece com a gente o tempo todo. E aí, você tem que decidir o que você vai fazer, né? Se você vai decidir lutar, e você vai ver nesse conteúdo lá, você vai ver que o que você precisa é começar a buscar recursos, né? Quais são esses recursos que você vai buscar para poder continuar avançando, né? A pessoa que decide lutar diante de uma situação, ela tem que ter clareza, ela tem que se acalmar e tem que começar a entender o entorno, né? Por onde que eu vou e o que eu tenho aqui, seja de coisas que eu trouxe na minha bagagem, ou seja, de ferramentas novas que eu tenho que desenvolver. Exatamente, eu ia completar exatamente isso. Você precisa de ferramentas para poder conseguir. A gente está diante de um terreno, digamos assim, totalmente diferente, totalmente novo para todo mundo. E quem tiver a maior quantidade de ferramentas e a maior diversidade de ferramentas, na verdade, porque não adianta você ter 2 martelos exatamente iguais para poder, né, enfrentar uma adversidade, sendo que os 2 fazem exatamente a mesma coisa. Então, quanto maior a variedade de ferramentas que você tem para poder enfrentar os obstáculos, mais chance você tem de conseguir enfrentar esses obstáculos. E lembrando sempre, né, de combinar, usar a criatividade para combinar as ferramentas que você tem, porque a combinação pode estar surgindo uma ferramenta nova ali e uma forma de conseguir superar tudo isso e vencer o obstáculo, né? E usando essa metáfora que você falou aí, né, os 2 martelos iguais, tem vezes que nem adianta você ter um martelo de um tamanho e um martelo maior ainda, né? Deixa eu trocar aqui um martelo pequeno por um martelo grande. Dependendo da situação, também não vai... É só peso dobrado na sua, né? Vamos fazer essa metáfora, o peso dobrado na sua mochila, que era preferível você ter um martelo e uma chave de fenda. Tem menos peso te dá mais e te dá mais recurso, não é? Então você tem que pensar, né? A Tatiana falou da superação, eu vou falar da outra palavra ali, que é a realização, que está naquele... como é que chama isso? Anagrama. Anagrama? Não, anagrama, anacrônimo, esqueci. Acho que o nome deve ter ido errado. Depois na edição a gente coloca o asterisco e o nome certo. Acrônimo. Eu adorava fazer isso quando era criança e criava vários, mas agora esqueci o nome. Então o que a gente tem que parar para pensar é o que a gente vai realizar nesse momento, né, com os recursos que a gente tem. E realizar é uma palavra muito interessante, né, que eu busquei, que ela é lá do latim, que é tornar real. Né? O que você vai tornar real? Como é que você vai se superar, né? Fazer uma superação, ter uma ação super, né? Para sobrepor esse momento de dificuldade, para a gente realizar
e sair ali na frente com mais força, com mais energia, mais capacitado. E ter principalmente humildade, né? Porque a gente não sabe tudo. E dá na mesma, tanto uma pessoa que está dentro da faculdade, uma pessoa que já se formou, uma pessoa que tem 10 anos de formado, uma pessoa que tem... A gente já tem 15? Não, a gente tem mais de 15, a gente tem quase 20. A gente já tem quase 20 anos de formado. A gente nunca sabe tudo, né? É ter a humildade para reconhecer que a gente nunca sabe tudo e que a gente precisa de aprender na minha área específica de engenharia, eu sei muito. Ótimo, busca outra ferramenta, porque só aquilo que você sabe especificamente não dá para resolver e superar todos os obstáculos que tem pela frente. E cada vez menos, né? Você ter um conhecimento único é suficiente. Né? A gente comentou também, né, que a gente está indo para um novo plano, né? A gente está indo para um plano, a gente tem um plano aqui onde as pessoas estão numa determinada zona de conforto, onde a engenharia representa um determinado status ou um determinado resultado automático, que não é assim, né? Mas que tem pessoas mais ou menos experientes nesse plano. E aí agora, com toda a situação que a gente está vivendo, a gente está indo para um novo plano, e nesse novo plano, a regra do jogo é diferente aqui, né? Então quem tinha muita experiência aqui embaixo, nesse plano anterior, não necessariamente tem a experiência dela vale nesse novo plano. Exatamente. E eu estava fazendo uma comparação com a Tati ali outro dia, muito interessante, que é o seguinte, todos os esportes estão paralisados nesse momento, né? Não está tendo nenhum tipo de jogo, nem de futebol, nem de vôlei, nem está tendo Fórmula 1, nem nada. E a gente gosta muito de Fórmula 1 aqui em casa. E aí eu estava comentando com a Tati, você sabia que estão fazendo, entre aspas, né, um campeonato, estão fazendo as corridas de forma virtual, né? Os pilotos de Fórmula 1 estão fazendo corridas virtuais. E aí olha que curioso, que nesse novo plano, né, onde os pilotos corriam aqui no plano anterior, na pista real, e agora eles estão correndo na pista virtual. Olha só que curioso que nesse novo plano, os mesmos pilotos que ganhavam na pista real estão ganhando na pista virtual. Né? Olha só que interessante. E aí você pode falar assim, claro, é lógico isso, né? Tem toda uma lógica, o cara lá treina não sei quantas 1000 horas ali no simulador e tal, então é lógico que isso aconteça. Beleza. Mas olha só, será que o jogador de futebol que for disputar um campeonato aí no videogame, agora que ele não pode jogar no campo, será que esse cara que é espetacular no campo, ele também continua sendo espetacular no virtual? Não necessariamente. As habilidades que o piloto de Fórmula 1 tem, né, funcionam para ele ali no virtual também, no novo plano. Mas o do jogador de futebol nem sempre, né? Não. É diferente. Muito menino de 6 anos de idade pode dar um couro em algum craque aí, né? Em algum melhor do mundo, né? Que o passe vale milhões. Pode acontecer. Por quê? Porque nesse novo plano, para essa função, né, não tem uma paridade. Né? E isso na engenharia acontece exatamente a mesma coisa. Para algumas ações da engenharia, tudo bem, pode até o plano valer. O pessoal que trabalha só na área de cálculo, por exemplo, beleza, vai continuar ali no ritmo. Né? Então, ainda porque vários não pararam nada as atividades agora, porque já era uma atividade feita dentro de um escritório fechado, leva o escritório para casa e pronto, acabou, não tem contato com o cliente, a maior parte do contato do cliente já era exatamente por telefone, então pronto, tá resolvido, né? De repente ele ganhou até um plus aí, porque as obras estão paradas, ele tem sossego para trabalhar, o telefone não toca, né? Quem for trabalhar com o projeto vai entender o que a gente está falando aqui daqui a um tempo. Exatamente. Mas, de repente, para outras funções não. E a parte comercial, por exemplo, que a gente também já tinha comentado, né? E aí, como é que fica? O cara ele jogava no campo, agora não tem o campo mais para ele jogar. Como é que ele funciona? Como é que ele funciona? E de repente vai ser uma baita oportunidade para muita gente que está começando aí, né, entrar
num terreno que é mais confortável para você. E aí você ganha espaço mesmo comparado com uma pessoa que tem mais experiência do mercado. Exatamente. Então vamos ir fechando e deixando umas dicas para o pessoal, então, para conseguir passar, né, por esse caminho, por essa jornada aí, escolher o caminho correto para poder passar. Primeiro, defina os seus objetivos, né? Porque se você não sabe para onde vai, a gente já falou isso aqui várias vezes, qualquer caminho serve. E não é bem, né? Não é bem por aí. Tem que saber qual que é o seu objetivo. Você vai focar nos próximos 20 metros? Sim, você vai focar nos próximos 20 metros. Mas saiba aonde você quer chegar, né? Saiba se você quer sair, igual estamos em Belo Horizonte. Se você quer sair de Belo Horizonte e quer chegar, em qual cidade você quer chegar? É no Rio que você quer chegar? Ok, quero sair de Belo Horizonte e chegar no Rio. Então uma ideia geral você tem, mas não adianta você preocupar hoje, agora, nesse horário, se lá no quilômetro não sei das quantas da BR-040 vai ter um problema ou não. Você tem que ir enxergando, focar nos próximos metros do seu caminho, né? Segundo, né, coloque no papel. Isso é fundamental e isso é um exercício que dá um resultado tremendo. Ponha no papel qual é o seu objetivo. Coloque num lugar onde você veja esse objetivo todos os dias, que isso aí é o seu porquê. E quem tem um porquê consegue um como, né? Quantas pessoas se perdem? Eu quero fazer isso, eu queria, eu devia, e a coisa não vai. Então, assim, é o que você quer? Põe no papel. Se comprometa com você mesmo e coloque isso aí num lugar onde você veja todos os dias, né? Busque os recursos, é isso que a gente está falando, né? Busque os recursos, busque as ferramentas. Você já tem alguns, com certeza você já tem alguns recursos, você já tem algumas ferramentas, busque outras, diversifique, vá para fora do técnico da engenharia. O técnico da engenharia são ferramentas que as pessoas que são engenheiras têm. Elas têm ali na mochila dela, vem no pacote, né? A mochila de enfrentar o mundo, vem no pacote dela, ela recebe aquele pacote ali com aquelas mesmas ferramentas. Busque ferramentas diferentes. Enquanto você estiver fazendo igual todo mundo está fazendo, os seus resultados vão ser iguais aos de todo mundo, né? Então, se você quer alguma coisa, um resultado diferente, busque ferramentas diferentes para fazer diferente, né? Desenvolva novas habilidades, né? Isso é fundamental, principalmente na situação atual que a gente está vivendo, né? Busque a comunicação, interaja, né? Principalmente com uma câmera, pratique, né? A gente sempre fala, toda habilidade é treinável, né? O dom é uma coisa muito pequena e ele fica oculto se você não pratica, né? Não desenvolve mais esse dom. Então, busque essas habilidades, comunicação, negociação, pratique empatia, né? Enxergue que outras pessoas podem pensar diferente, e aí você, entendendo isso, você consegue conectar melhor com essas pessoas. Dediquem-se de verdade, o sério. Depois que a gente tira, né, tira a fantasia, a maquiagem e guarda, né, deixa lá do lado de fora o que a gente é todo dia, em casa, ali, o normal. Dedica mesmo, não é o que a gente conta, é o que a gente faz. Então, presta atenção no que você faz. Pare de prestar atenção no que você fala, né? Falar consola, mas efetivamente fazer é o que dá resultado, né? E, finalmente, sejam sérios e éticos. Seja sério e ético. A engenharia é uma das áreas mais corruptas e corruptíveis que tem, né? Então, a gente na engenharia precisa de seriedade, precisa de ética, e com a gente mesmo. Somos humanos e a engenharia é feita para humanos, né? Lembra disso. Isso aí. E sucesso. Né? Eu acho que a gente indo por esse caminho aí, o sucesso está quase garantido, né? Garantido a gente não tem nada, mas pelo menos a gente ter clareza do caminho já é muito bom para a gente ir em direção ao sucesso. Seja sucesso o que queira dizer sucesso para você. Exatamente.
Então esse foi mais um conteúdo do podcast Engenheiro Turbinado. Eu sou Johnson Rigueira. Sou Tatiana Ribeiro. E até a próxima. Até mais.